Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, sou professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais, certo? E estaremos juntos toda semana para estudar Geografia e Sustentabilidade. Então, a gente vai ter sempre um encontro marcado, né? 2 encontros marcados, tanto para a gente aprender um pouco mais de Geografia e Sustentabilidade, ok? Mas eu quero lembrar vocês que somos uma equipe, né? Estamos em conjunto. Sou eu, vocês, o seu professor em sala de aula e aqui no estúdio estamos com o professor Alamir. Fala aí, Alamir. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia. Tem gente que está pulando agora. Tem alguns que já me conhecem, outros ainda não. Estão me vendo aqui, ó, a figuraça aqui pela primeira vez. Mas vai ficar na tua mente, vai ou não vai? O cara viu de manhã cedo um professor assim, ou então à tarde, eu não sei qual hora que você está assistindo, né? Ou de noite. Mas ver um professor assim, mas eu sou professor de geografia, gente. Vanessa disse que a gente vai estar em 2 momentos com vocês. Sustentabilidade e geografia. Vocês vão ver a gente 2 vezes. Mas quero dizer para você o seguinte, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui, técnico, está vendo o nosso intérprete aqui, tudo isso aqui foi montado só por você, para que você tenha um ensino de qualidade. Então, vou te dar uma dica. Bota teu cadernozinho de lado e começa a anotar. Aquilo que tu entendesse que a professora Vanessa passou, tu anota. Mas aquilo que tu não entendeu, tu anota, tá? Porque realmente vai ter um momento de discussão disso aí. Então, vamos lá, Vanessa, para essa aula. Vamos sim. Vamos seguindo, então. Bom, o tema da aula de hoje, né, é gestão dos resíduos sólidos, certo? Vamos entender um pouco melhor no decorrer dessa aula como é que a gente pode gerenciar, né, os nossos resíduos. E é uma discussão muito da atualidade e que é tão importante a gente entender melhor como a gente pode gerenciar os resíduos que a gente produz. Bom, aqui eu vou trazer algumas reflexões, né, para a gente pensar junto dessa quantidade de resíduos que a gente produz diariamente, certo? Então, você já parou para pensar na quantidade de lixo que é produzida por dia na sua cidade? Será que a gente tem noção, né, tem ideia mais ou menos de quanto lixo a gente produz na nossa cidade, aqui no Recife, por exemplo? Vamos seguindo aqui. E na sua casa, por exemplo, vocês já pararam para pensar a quantidade de lixo, né, que vocês produzem por dia, né, diariamente? E para onde vai tanto lixo, né? Para onde vai esses resíduos todos que a gente produz? Quem se encarrega dar destino a ele? São perguntas, né, questões que são muito importantes para a gente trabalhar e entender como é que a gente vai gerenciar esse lixo, onde é que a gente coloca esse lixo de uma forma adequada, que a gente não cause danos ao nosso meio ambiente. E aqui eu vou trazer para vocês, né, alguns dados da decomposição de cada resíduo que a gente produz, né? E por que a gente começar a refletir, né? Por que é tão importante a gente reutilizar, a gente reciclar esses resíduos. Então aqui eu trago um dado, por exemplo, do papel que a gente produz, por exemplo. O papel dura de 3 a 6 meses para ser decomposto, certo? O chiclete, a goma de mascar, que a gente, né, gosta tanto às vezes de mastigar, 5 anos para se decompor. Veja quanto tempo, né? A borracha, certo? É um tempo indeterminado. Veja a quantidade, assim, a gente não consegue nem saber quanto tempo a gente vai se decompor aquilo no meio ambiente e pode causar graves danos. O tecido de 6 meses a 1 ano, né? A roupa, as vestimentas nossas, também quando a gente descarta ela, a gente tem que saber como é que vai fazer esse descarte, porque também leva um tempo para ela se decompor.
O metal, mais de 100 anos, né? As latinhas que a gente toma de refrigerante, enfim, isso tudo vai causar um impacto no nosso meio ambiente se a gente descartar inadequadamente. O vidro, 1 milhão de anos, mais de 1 milhão de anos, né? Também é uma questão. O filtro de cigarro, 5 anos. O plástico, mais de 100 anos, né? A gente vive num momento onde a gente produz, né? Onde muitos produtos são feitos de plástico e o plástico é uma grande questão a ser discutida, né? No nosso momento atual. Então, essas garrafinhas PETs, tudo, a gente pode utilizar ela de outra forma, porque se a gente descarta ela no nosso meio ambiente sem pensar na reutilização dela, de como é que a gente pode reciclar, pode trazer danos para a gente, né, para o nosso meio ambiente, para a natureza, para nós seres humanos. E a madeira, mais de 100 anos. Eu quis trazer esse gráfico aí, né, com alguns dados para alertar, né, chamar a atenção para a gente entender porque precisamos reciclar e repensar nessa questão dos nossos resíduos. Mas vamos seguir aqui. Vamos entender, né, o conceito do que é resíduo, o que é isso, né? O que é esse resíduo que a gente produz? É tudo aquilo que já não tem utilidade e é descartado. Qualquer material sólido de origem domiciliar, né, o que a gente produz em casa, industrial, pelas indústrias, hospitalar, né, que é produzido nos hospitais, né, que tem muito material biológico, né, vindo dos seres humanos, e tecnológico também, que seria os materiais oriundos, né, vindos de celulares, enfim, computador, são os resíduos tecnológicos. A ideia é que o resíduo ele seja descartado e que não tenhamos mais contato com ele. Quando ele fica ultrapassado, sem uso, a gente descarta e a ideia é que a gente não tenha mais contato com esse resíduo. E o ser humano é o único animal que produz resíduo, certo? Nós, seres humanos, somos esse ser que produz resíduo. E os resíduos que precisam de descarte especial, né? Vamos aqui chamar a atenção sobre esses resíduos. Os hospitalares, eles necessitam de um tratamento diferenciado, desde a coleta, com sacos adequados, para descarte, até a sua deposição final. Então, tudo isso é importante que a gente frise aqui, né, alerte a vocês, porque esses resíduos eles precisam ter um cuidado especial. Os eletrônicos também, né, que contém metal pesado e não pode ser descartado no meio ambiente, com ameaça de contaminar o solo, ok? Os tipos de resíduos que a gente encontra. O orgânico são resíduos sólidos naturais, eles são provenientes dos seres vivos, como restos de alimentos e estrumes de animais, né? Fezes de animais, casca de alimentos, né, que a gente come de uma fruta, enfim, tudo isso são conhecidos, né, são tidos como os resíduos orgânicos. E os inorgânicos são os resíduos de difícil decomposição não biodegradável, que é o caso do orgânico, que são biodegradáveis, que a gente pode usar inclusive na agricultura, mas esse inorgânico, esse é que é uma grande questão, né, para nós seres humanos, porque ele não é biodegradável e se a gente descarta ele de uma forma inadequada, ele vai causar danos para a gente. Então, esses resíduos, eles devem ser separados do orgânico para ser reciclado. O industrial são resíduos provenientes de diversas fontes, matadouros, fábricas, etc. Os resíduos industriais podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Ok? Os resíduos que são produzidos nas indústrias, certo? Nas fábricas. Bom, aqui eu trago um desafio, né, para a gente refletir aí. Quantas toneladas aproximadamente, né, de resíduos são produzidas no Brasil por dia, né? Vocês têm ideia mais ou menos quanto no Brasil a gente produz por dia de lixo, de resíduos? 240 mil.
olha só, gente, é uma quantidade muito grande, né? A gente tem que realmente ficar atento, alerta, para que esses resíduos sejam bem descartados, né? Descartados de uma forma adequada. E o destino desses resíduos, né? Onde é que vai parar esses resíduos todos? Vamos entender um pouco melhor aqui. O lixão é um terreno que recebe o lixo produzido pelas pessoas que vivem na cidade, né? A gente ainda, infelizmente, né, a gente ainda tem esse processo, né, de descartar o lixo nesses lixões, mas o lixão não é uma forma mais adequada, né? A gente vai entender mais à frente aqui na nossa aula, porque ele pode causar, tem efeitos, né, tanto sociais quanto ambiental, ok? A decomposição do lixo produz chorume, né? Esse líquido contém produtos tóxicos. Então, esse chorume, né, ele vai para o nosso solo e pode contaminar o nosso solo, os lençóis freáticos. Então, por isso causa danos ambientais e também causam danos sociais, ok? Os danos aí, né, ambiental, né, do chorume, se a gente deixa esses lixos nos lixões, e o social, ok? Vamos entender cada um deles. O ambiental, esses produtos tóxicos podem contaminar os rios e os lençóis freáticos, como eu estava falando para vocês. E o social, né, o aumento do desemprego sem nenhuma outra alternativa, muitas pessoas procuram, né, nos lixões restos de alimentos para sustentar suas famílias, ok? Então, essa é a questão, a problemática social dos lixões. Já outro lugar que a gente destina esses nossos resíduos é o aterro sanitário, certo? Que é um local destinado à decomposição final desses resíduos sólidos, ok? Aqui, na nossa cidade, né, a gente tem uma central de tratamentos lá em Candeias, né, que ela foi criada no intuito de realizar o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, ok? Ela é atuante em Pernambuco desde 2007 e tem tecnologias inovadoras, né, para que a gente proporcione um melhor manejo desses resíduos, né, que a gente possa descartar ele de uma forma que não cause tantos danos para o nosso meio ambiente. Incineração também é um outro local, né, que a gente destina o nosso lixo. Os dejetos são queimados em câmaras de incineração. Os principais resíduos que são incinerados são os hospitalares, né, como a gente estava vendo, né, esses resíduos que são produzidos nos hospitais, que contêm materiais biológicos. Alimentos contaminados também são resíduos que são incinerados e substâncias tóxicas. Mas a gente tem que prestar atenção, né, e chamar a atenção que nesse processo também de incineração a gente tem que ter um cuidado, né, porque na incineração são liberados gases tóxicos na atmosfera e por isso a necessidade de instalações de filtros e equipamentos especiais para evitar a poluição do ar. Porque se a gente não tem esses equipamentos adequados, a gente pode causar também danos ao nosso meio ambiente, porque acaba que polui o ar. E a gente já estudou, né, a questão do efeito estufa, que vem se intensificando, né, nas últimas décadas e causa também danos nas questões climáticas, certo? Então, a gente chama atenção aqui que nesse processo de incineração, ele precisa ser realmente ter esses equipamentos para que a gente não cause danos ao meio ambiente, né, com a poluição desses gases. Aqui eu trago uma imagem, né, do rio Capibaribe, né, um rio que percorre o nosso estado, né, que a gente vivencia ele na nossa cidade. Infelizmente, são imagens, né, que a gente tristemente aqui mostra com resíduos, né, com muitos resíduos aí descartados dentro do rio e que causa grande impacto para o ecossistema, né, nos mangues, para a biodiversidade que existe ali, tanto de fauna quanto de flora. Então, a gente tem essa realidade aí realmente de uma forma triste, né, mas
vamos pensar o que é que a gente pode fazer enquanto exercício de cidadania, cidadão, cidadã, para que a gente possa causar menos impacto. A gente, inclusive, tem algumas pessoas, né, movimentos que se mobilizam, né, para limpar o rio Capibaribe, né? Existe um trabalho já feito em cima disso e que é tão importante e tão precioso porque a gente precisa cuidar, né? Precisa cuidar da natureza, precisa cuidar da gente também, né? Porque quando eu estou falando de meio ambiente, eu estou falando do ser humano vivendo dentro desse ambiente todo, né? Não só a natureza, mas o ser humano. E aí a gente precisa agir de uma forma que a gente viva de uma forma mais equilibrada, né? Ecologicamente nesse ambiente. Usinas de compostagem, certo? São instalação dentro de uma empresa tratadora de resíduos que possui a atribuição de realizar a neutralização da carga orgânica do material tratado, ok? Os biodigestores são recipientes grandes e fechados, aonde a matéria orgânica do lixo sofre decomposição. Geram adubos, energia e gás, o biogás e o biofertilizante. A gente a gente encontra na internet, enfim, é muito fácil a gente também fazer esses biodigestores nas nossas casas, né? Com os restos de alimentos, a gente reaproveitar isso e utilizar, por exemplo, para a agricultura, né? Para fazer uma horta em casa, talvez estimular aí na sua escola, fazer uma horta na escola, uma compostagem, né? Então, você pode estimular aí os seus colegas, os seus professores para se mobilizar e saber como é que é esse processo da compostagem, ok? Porque o lixo é um dos maiores problemas urbanos, né? Porque é um problema tão atual. Atualmente, né, a gente discute muito essa questão dos resíduos. Primeiro, porque a gente vive numa sociedade de consumo, né? A sociedade onde a gente está consumindo de uma forma irracional. Aí você pode me perguntar, mas a gente não precisa consumir? A gente precisa consumir, né? A gente precisa consumir um alimento para a nossa existência, a gente precisa consumir uma roupa, né, para se vestir, mas é o consumo irracional, né, inconsequente. A gente fazer esse consumo de uma forma irracional, como a gente vem fazendo, né, dentro da nossa sociedade, dentro desse sistema que a gente vive, isso é que causa impacto, né? Então, a gente repensar sobre essa forma de consumo que a gente usa nos tempos atuais. E o aumento populacional nas cidades, né? A gente vê um aumento crescente da população e isso também causa impacto, porque, consequentemente, aumenta o número de construções, né? A ventilação nas cidades, a gente vê hoje em dia a verticalização aí das cidades cada vez mais, as cidades ficando com muitos prédios e isso impacta, né? Diminui as áreas verdes, carros, o aumento de carro nas ruas, tantas coisas que isso causa impactos no nosso meio ambiente, ok? Como reduzir o lixo, né? Então vamos pensar, a gente falou aqui tanto, né, do destino do lixo, conceituou o que é lixo, o que é resíduos, né? Mas como é que a gente pode fazer no dia a dia, né, na nossa realidade, para que a gente possa reduzir esses resíduos, né? Repensar, seja um consumidor consciente, como eu estava falando, a gente vive nessa sociedade de consumo, então a gente repensar quando é que a gente realmente vai consumir aquilo, se a gente precisa ou se a gente está consumindo de uma forma inconsequente, irracional, certo? Então vamos começar a repensar sobre essa questão do consumo e ser mais consciente em relação a isso. Recusar. Prefiro empresas ligadas a ideias sustentáveis, né? Muitas empresas aí já estão abraçando essa ideia de ser mais sustentável, de causar menos impacto ao meio ambiente. Reduzir, reflita o nosso comportamento consumista, né? Como a gente está alertando aqui. Saber economizar os nossos recursos naturais.
Então, vamos tentar economizar, né? Quando a gente toma banho, quando está se ensaboando, desligar, né, o chuveiro, quando está escovando os dentes, isso também são aspectos que a gente pode mudar no nosso dia a dia e que vai ajudar ao meio ambiente. Reutilizar, dê uma nova utilidade para o seu produto, né? A gente está observando aqui, né, no estúdio, que tem algumas obras belíssimas aqui, que é da artista Djanice, né, que ela trabalha dentro da rede, fazendo um trabalho de meta-reciclagem, certo? E ela, desses resíduos, né, dos resíduos tecnológicos, por exemplo, ela pega e produz essas obras de arte. Veja como é que ela transforma isso, né? Ela utiliza desse descarte de algo que a gente vai descartar, que está ultrapassado, que não tem utilidade, e reaproveita e faz essas obras de arte. Então, é uma forma que a gente pode reutilizar, ok? Reciclar, transforme em algo novo, né? Reutilizar, reciclar, está muito interligado, né? A gente transformar, dá uma nova vida a esse resíduo que a gente descarta e acha que não vai estar ultrapassado e não vai precisar mais dele. E por que a importância, né, da coleta seletiva? Vamos refletir aqui a importância da coleta seletiva. Ela evita a disseminação de doenças, ok? Auxilia o descarte adequado dos resíduos, quando a gente separa, quando a gente seleciona aqueles resíduos, e contribui para acabar com poluições tóxicas que contaminam os solos, rios e mares. Então, aqui também eu faço um alerta, né, da importância dessa coleta seletiva, ok? Que você estimule na sua escola, estimule no seu bairro, na sua própria casa, né? De separar os resíduos. Tem pontos de coleta na nossa cidade, certo? Então, é muito importante que a gente faça essa separação dos nossos resíduos, para que a gente realmente dê um novo destino, seja ele, ou você pode também usar a reciclagem, né? Reutilizar isso para fazer uma obra de arte, por exemplo. Aqui a gente também tá observando, né, que tem mais um trabalho do grupo, né, da Meta Reciclagem, onde elas reutilizam, ok, o resíduo tecnológico e fazem brincos, chaveiros, certo? Então, olha que interessante, a gente pode fazer dos nossos resíduos uma obra de arte, né? Então, é muito importante que a gente se atente a isso e que vocês possam estimular os seus amigos na sua escola a importância da coleta seletiva. Aqui eu deixo alguns aplicativos, né, que vocês podem baixar no seu celular, enfim, e que trabalham com a coleta seletiva, que é o Cata Aqui, a reciclagem de plásticos também é outro, e através da Inlurb, né, que é um serviço nosso aqui da cidade e que também recolhe e faz a coleta seletiva desses resíduos. Agora eu gostaria de convidar o professor Alami para fazer uma participação aqui e perguntar a ele o que é que ele anda fazendo, né, no dia a dia para descartar esses resíduos, se ele faz a coleta seletiva, se ele reutiliza, né, esses resíduos que ele produz na casa dele. E aí, professor? Vanessa, é uma coisa interessante que a gente só pensa em resíduo quando a gente vê o macro. Aí o pessoal fala, o oceano está cheio de garrafas plásticas, aí a gente se preocupa com isso, essa questão. E Vanessa estava mostrando aqui a campanha e, ó, que coisa linda, Vanessa, o colar que ela faz aqui, coisa linda aqui. Pô, eu mesmo realmente uso sem problema nenhum essa questão. Tu mostrou os brincos aqui. Mas o que é que eu faço na minha casa, gente? Na minha casa eu tenho uma lixeira só, uma só. Eu coloquei uma haste na minha lixeira e coloco 2 saquinhos. Eu coloco o que é seco de um lado e molhado do outro. Mas Vanessa, deixa eu trazer uma informação importante, talvez você não saiba. Eu queria perguntar a você, quando você limpa seu ouvidozinho com cotonete, o que é que você faz com ele? Você faz o que com o seu cotonete sujo? Lá na Europa foi feita uma pesquisa, sabe o que é que o pessoal fazia, os britânicos, os portugueses lá? E olha que eu estou falando de Europa, primeiro mundo. Eles pegavam um cotonete e jogavam no vaso sanitário.
esse cotonete vai direto para o mar e ele tem aquele mesmo tempo que Vanessa falou aí. É o mesmo material que é feito as garrafas PET, ou talvez o material mais pesado. E como realmente ele vai ficando, as coletas, o lixo não leva, vai para o esgoto, não é tratado e vai direto para o mar. Então cuidado com o cotonete que você usa, onde você está descartando ele. A questão das campanhas que estão surgindo aqui, não sei se você sabe, Vanessa sabe, mas não sei se você sabe, que o material que é feito da garrafa PET pode ser transformado em blusas, camisas e sacolas. Já existe a indústria do plásticos sendo formadas para que essas camisas sejam reutilizadas, você poder utilizar. Mas você pode começar fazendo em casa. Tá? Por exemplo, Vanessa, você dando aula hoje, eu fiquei perguntando para mim aqui, ela falou de economizar energia. Aí eu fui ler o manual aqui na internet rapidinho no meu celular. Gente, eu preciso de 2 horas de carga para dar 100% completo. Eu boto a noite toda, Vanessa. A noite toda para carregar. A Lami gastando energia à toa. A partir de hoje, não. Eu vou usar só o tempinho certo para economizar. Outra coisa importante que ela falou aqui é que somos o quantos? Mais de 300 milhões de brasileiros. Ela falou em tomar banho, Vanessa, aqui. Imagine. Eu, Vanessa, eu ia tomar banho, me ensaboava lá e deixava o chuveiro aberto. Então, me ensaboar lá, e água correndo. Agora, eu só, Alami, imagine 300 milhões fazendo isso. Na hora do banho, vamos ajudar aqui um pouquinho a natureza. A gente chega e desliga e se saboa. Mas, Vanessa, eu queria que você falasse para eles como é que eles podem adquirir essas obras de arte, que eu quero uma. Eu queria que tu mostrasse como é que faz para adquirir isso aí. Sim, por favor. Bom, eu mostrei aqui, né, algumas obras da artista Djanice, que trabalha com a meta-reciclagem, né, que reaproveita esses resíduos tecnológicos. E você, se você gostou de algum desses, você pode adquirir, né? Ela faz um trabalho onde você pode ter uma dessas obras e você doa um quilo de alimento, ok? Então, ela tem um projeto que não só visa a questão ambiental, mas também social, porque vai ajudar, né, ao nosso meio ambiente, as pessoas, né, que estão em situações mais vulneráveis. Então, fique atento, né, e se você tem interesse de adquirir alguma obra da Djanice, desse trabalho que elas fazem belíssimo da meta-reciclagem, você pode, certo? É só doar 1 quilo de alimento, ok? Então, gente, a mensagem era essa, né, para a gente chamar a atenção, ficar atento, né, dar esse recado aí sobre a questão dos nossos resíduos sólidos, porque é tão importante a gente discutir isso no momento atual, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar a palavra para o professor Alami aí e a gente chega ao fim dessa aula. Então, gente, presta atenção. Se liga aí na tua casa, com seco e com molhado. O que é que tu faz com o teu resíduo só daquilo que você usa? Te liga e quando chegar na escola, junta teus colegas e vamos começar a repensar isso dentro da escola. Fala com o teu professor, garanto que ele vai te ensinar isso. Então, gente, até a próxima aula e valeu por estar junto com a gente aqui. Bom, gente, então essa foi a aula de hoje, né? Até o próximo encontro, espero que vocês tenham gostado. Então, um forte abraço e até mais. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção!
As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e estamos aqui para mais uma aula da rede. Aqui a gente vai ter a tradução simultânea das libras. Quem me acompanha hoje nessa tradução é o Efraim. Oi Efraim! Gente, nosso formato de aula ele é digital, você pode assistir pelo celular, pelo computador ou pela internet, né? Você pode assistir pela televisão, você pode ter a organização da sua rotina através do acesso a essa aula, tá bom? A nossa comunicação, brevemente, é a partir do nosso aplicativo, mas você pode deixar seus comentários no YouTube, levar suas dúvidas para o professor e essa dúvida chega até a gente para a gente contemplar em outro momento, para a gente poder responder para vocês. Lembrando que essa aula, ela é uma base, né? Ela ajuda, auxilia ser professor na sala de aula, mas aqui não se encerra o conhecimento, pelo contrário, você vai utilizar a sua sala para aprofundar esse conteúdo com seu professor, tá bom? Lá no YouTube vai haver uma playlist com a sua série e nela vai ter as aulas de português, de matemática, então você organiza onde é que você precisa rever, onde é que você precisa revisar, para você conseguir entender melhor os conteúdos, caso aqui ainda fique precisando, né? Ainda você consiga revisar o que você precisa relembrar aí, tá bom? Os recursos visuais dessa aula, eles são utilizados pelo Canva e pelo Bitmoji, né? A gente tira esses recursos de lá. Se tiver algum outro recurso que eu for utilizar nessa aula, eu vou referenciar aí embaixo, para você saber de onde é a fonte dessa informação. E aí a gente vai começar a nossa aula. Acabei de falar sobre referência. A aula de hoje vai trazer bastante coisa sobre isso, porque a gente vai falar mais uma vez sobre estatística. Relembrando a aula passada, a gente teve 2 momentos para estudar um pouquinho essa introdução. A gente viu na primeira aula dessa semana a parte de estatísticas, através das tabelas e gráficos, como que eu posso representar uma pesquisa estatística observando esse contexto, né? Esse universo de tabelas e gráficos. Quais que são os recursos que eu tenho para expressar uma pesquisa, para expressar alguma situação nesse universo da estatística. Além disso, na segunda aula, a gente viu quais são os tipos de gráficos, né? As tabelas a gente tem 2, de entrada simples e de dupla entrada. Na verdade, a gente pode ampliar essas tabelas, né? Nesse momento, a gente viu só essas 2. E no caso dos gráficos, a gente tem alguns recursos, algumas maneiras que eu posso utilizar de acordo com a necessidade que eu tenho em relação àquela informação. Vimos os gráficos de linha, de coluna, de pizza, que na verdade são de setores, né? Mas na aula de ontem ainda coloquei uma pizza para a gente analisar, assemelhando ao formato desse gráfico. Então, de acordo com a informação que eu quero passar, eu vou ver qual é o gráfico mais conveniente para aquela informação, tá? Na aula de hoje, a gente vai observar outras maneiras de expor essa informação. Então, a gente vai conversar agora sobre essa organização, tá? Por que o distanciamento social é tão importante? A gente tem aqui um gráfico, e aí eu estou recomendando para vocês usarem máscara, na ideia de que a gente tem essa proteção, né? A gente já está no momento pandêmico. Aqui eu trouxe um gráfico para relembrar esse tipo de informação. E ali já tem a Brianezinha, use máscara aí, pessoal. Aqui a gente tem um gráfico que representa, na verdade um infográfico, que representa não necessariamente informações numéricas apenas. É um gráfico de orientação. Então, o elemento visual, o elemento gráfico dessa informação, ele tem a necessidade com que a gente faça essa leitura. A gente vai juntar 2 informações. A informação numérica com a informação visual, né, com o desenho que está por aqui. É muito interessante fazer essa leitura, gente, presta atenção. Aqui a gente tem dizendo assim, ó, sem distanciamento, uma pessoa
em 5 dias infecta 2,5 pessoas. Depois de 30 dias, nós teremos 406 pessoas infectadas. Com 50% de distanciamento, a gente tem uma pessoa infectada em um determinado momento. Em 5 dias, 1,25 pessoas são infectadas e depois de 30 dias, a gente tem 15 pessoas. Então, veja, a ideia inicial é que a gente comece a criticar as informações que a gente está lendo. Preste atenção aqui. Eu tenho 2 situações sendo apresentadas. Então, a primeira situação que esse gráfico está querendo passar para a gente é o confronto de dois momentos diferentes. Se eu observo que existe uma mudança no comportamento, uma mudança na situação, quando esses momentos mudam, quando essas situações mudam, esse gráfico está fazendo a comparação, lhe dando 2 cenários para que você avalie qual das 2 decisões você vai tomar, de estar perto ou de estar longe. Claro que aqui a gente vai estar quanto mais distante, melhor, né, gente? Mas a ideia aqui do gráfico é que a gente comece a criticar, de fato, a parte matemática que tem dentro dele, né? O que é que eu vou trazer de informação aqui? Então, se eu fico perto demais, a gente tem, no final de 30 dias, muitas pessoas que foram infectadas. Se eu fico com a distância segura, né, com 50% desse distanciamento, que ainda não é tão ideal assim, a gente vai ter, no final, 15 pessoas infectadas. Então, a mudança de comportamento, ela vai vir através dessa crítica da informação. Ora, eu vou me comportar de um jeito e eu vou ter uma reação disso, né? A minha atitude vai gerar uma reação. Ora, eu vou me comportar de outro jeito e essa reação vai ser mais amena, vai ser menor. Ele está te dando aqui um panorama, uma possibilidade de você avaliar 2 contextos diferentes de maneira gráfica e numérica. Outra coisa interessante desse gráfico é que ele coloca aqui, ó, 2,5 pessoas, 1,25 pessoas. Gente, a gente sabe que fisicamente não existe 1,5 pessoa, né? Não existe 1,25 pessoa. Então, aqui é para a gente ter mais a ideia crítica, a noção de quanto que essa divisão, de fato, daria. E aqui a gente tem uma ideia de aproximação, tá? Se eu tenho 2,5 pessoas, então significa que mais de 2 pessoas serão infectadas. Vamos arredondar para 3 pessoas? Nesse caso, o arredondamento vai ser para 3, porque a partir do momento que eu tenho um pouquinho a mais que uma pessoa sendo infectada, eu já tenho esse arredondamento para cima, nesse contexto do gráfico, tá? Aqui eu tenho 1,25 pessoa, a mesma coisa, né? A gente vai dizer que 2 pessoas já estão sendo infectadas aí aproximadamente. Perceba que agora a gente está fazendo essa leitura do gráfico e tirando as conclusões passo a passo. Então, eu estou fazendo uma leitura bem minuciosa para que a gente consiga entender o que cada elemento está representando ali, tá bom? De toda forma, a conclusão que a gente tira é que o distanciamento é uma das medidas, né, uma das medidas mais eficazes de segurança no momento que a gente está vivendo. E aí eu apresentei uma coisa que a gente já está acostumado a trabalhar. A gente vai hoje dar uma mergulhada na ideia de infográficos. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês já é a leitura de um infográfico que a gente está acostumado a fazer. Só que a gente talvez não saiba o nome, talvez não saiba como construir. E a ideia aqui é perceber que isso é mais cotidiano, mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. A gente já tem isso tão automático de observar uma reportagem, de ler uma revista, de passear pelo Instagram, né, e ver os infográficos, e a nossa leitura já é imediata, porque o nosso cérebro já está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Hoje, a gente vai mergulhar um pouquinho nesse conteúdo e entender melhor como ele se comporta, tá bom? Os infográficos são textos visuais explicativos e informativos, associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks e assim sucessivamente, né? etc. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Quando eu coloquei no primeiro momento aquele infográfico, deixa eu voltar aqui só para a gente ficar com ele na tela e aí a gente comparar as informações. Quando eu coloquei aquele infográfico de fato no começo da aula, não falei qual era o assunto, não falei para que servia, eu tenho certeza que automaticamente você já bateu o olho aqui no gráfico e já começou a pegar.
algumas informações. Como eu falei, essa leitura constante, ela já está tão prática no nosso dia a dia que a gente faz isso sem nem perceber. A gente não pensa, ali tem um infográfico, agora eu vou ler esse desenho. Agora, aquela pessoinha cortada aqui pela metade está representando 2,5 pessoas. A gente junta essas informações. Então, a ideia da definição aqui é só escrever o que a gente já está acostumado a fazer, tá? E aí, gente, pegando o gancho, até falei um pouquinho agora que a professora Vanessa e o professor Alami estavam aqui conversando sobre sustentabilidade, né? Conversando sobre como que é esse cenário nosso, esse comportamento nosso diante dessa necessidade de descartar alguns resíduos. Nesse gráfico, eu trouxe uma informação bem interessante, uma junção de vários tipos de gráficos que a gente viu na aula passada. Antes mesmo de a gente analisar a informação, a gente já bate o olho, aqui tem uma tabela. Aqui tem um gráfico de linha, aqui tem um gráfico de colunas e as informações numéricas através da porcentagem e das unidades de medidas estão também expressas aqui. Então, a gente percebe que nesse contexto, antes da leitura do gráfico que a gente vai fazer junto, bati o olho e já captei um monte de informações. Tanto que a gente viu na aula passada, quanto as informações através dos desenhos, dos ícones. Aqui a gente já tem um caminhão, aqui a gente tem algo que simula, né, uma vila, uma cidade, aqui a gente tem algo que simula os prédios aqui atrás. Então, a ideia é juntar o texto que a gente tem nesse gráfico com as informações visuais, as informações que as imagens trazem para a gente, para que isso componha uma leitura mais tranquila dessa informação. O título desse gráfico é Metas, principais pontos do plano para os próximos 20 anos. Então, aqui a gente tem como que funciona hoje a coleta desses resíduos sólidos domiciliares, né? Como é que funciona essa captação desse resíduo. E a coleta seletiva, a ideia de como que hoje está sendo esse cenário, né? O que propõe o plano, então as mudanças que estão sendo propostas, a gente vai ler cada pedacinho do gráfico. Aqui a gente tem na tabela o atendimento da coleta seletiva por modalidade. Então, dessa linha para baixo, a gente está analisando quais são as propostas que vão ser feitas daqui para frente para que a gente consiga minimizar esse problema. Então, eu vou ler a coluna de 2016 e a coluna de 2036. O que é que acontecia em 2016 e o que vai acontecer, ou que eles pretendem que aconteça em 2036. Então, a coleta porta a porta era, né, uma quantidade de 15 comparada ao total. A gente tem ponto a ponto mecanizado e ponto a ponto binário. Então, essa parte de mecanização é aquela coleta que a gente tem o caminhão pegando aquela caçamba grandona de lixo e colocando, né? E aí a gente tem, ó, que existe uma projeção de diminuir esse porta a porta e da mecanização aumentar. Aqui era 15 e vai diminuir para 10. Aqui, esses dois que são mecanizados vão aumentar de 0 e de 0 para 40 e 50. A ideia é a gente perceber que eles querem retirar as pessoas, tanto por questão de contato com os resíduos, quanto para a questão de otimização desse tempo e desse lixo. Porém, é uma obrigação nossa fazer a separação, uma vez que a ideia é a coleta seletiva do lixo. Você pode fazer isso de maneira bem simples. Coloca 2 recipientes na sua casa, um orgânico e um não orgânico. Então, você já vai separando aí de maneira mais grosseira, claro, e aí depois os outros vão fazendo os outros tratamentos. Se você puder fazer ainda melhor, colocar um recipiente para cada tipo de resíduo, aí você vai ajudar mais ainda, tá bom? Outro gráfico que também tem nesse infográfico, né, é a quantidade de recicláveis coletados em relação aos resíduos domiciliares. Então, vê só, gente, vamos pensar assim. A gente tem na nossa casa várias mercadorias. A gente tem essas embalagens dessas mercadorias, né, o plástico, uma caixa de leite, enfim. E aí, quando a gente consome isso, a maioria das vezes a gente joga tudo no mesmo lixo, né, no mesmo recipiente. Em 2016, a gente tinha um pedacinho de nada desse lixo sendo reaproveitado, vamos dizer assim.
Porque aqui ele expressa exatamente isso, a quantidade de recicláveis coletados em relação aos resíduos domiciliares. Aqui a gente já está subindo para 11 em 2036, que é a meta. 2026 é uma projeção, e aqui também, né, porque a gente não chegou nesse ano ainda, mas em 2021, ou seja, nesse período que a gente está, foi projetado, uma vez que esse gráfico foi feito antes, né, ele foi feito aqui, ó, referência de 2013, tá? Então, em 2013, foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa, de acordo com esse comportamento, ela projetava, ela, né, colocou ali uma meta, ela colocou ali uma possibilidade de se atingir esse valor. Uma coisa interessante sobre leitura de gráfico é isso, perceber quando que essa pesquisa foi feita e qual que é essa intenção. Como é que uma pesquisa feita em 2013 me dá o ano de 2021? De acordo com a estatística, a gente viu lá no comecinho, eu estudo o comportamento e posso prever um aumento, uma diminuição, e aí eu vou acompanhando se a previsão que eu fiz vai se realizando, tá bom? No outro gráfico, a gente tem a taxa de recuperação de recicláveis para serem vendidos. Então, dos recicláveis que são coletados, dessa quantidade que é coletada, a gente tem aqui o percentual em relação à quantidade coletada que consegue ser reaproveitado. Em 2016, era 78% dessa quantidade, então é uma porcentagem boa. Se a gente tem uma quantidade de recicláveis grandes e consegue manter isso, e a ideia aqui é crescer, né, esse reaproveitamento, então a gente vai conseguir reutilizar o que é necessário para não poluir mais. A ideia, a meta é que em 2036 consiga ser reaproveitado 90% desse material reciclável. E isso depende, além, é claro, das políticas públicas, da organização dos projetos, da nossa atitude em casa, tá bom? Ah, esse gráfico vocês conhecem muito bem, gente. Vê só, a gente vai falar agora sobre redes sociais. Vê que interessante. As redes sociais mais utilizadas pelo estudante. Já chama atenção para vocês sobre o tema desse gráfico. A gente falou sobre o tempo que a gente passa no celular, o tempo que a gente passa no computador, como que a gente gasta esse tempo. E aqui eu trouxe como o estudante, ele deveria ou ele usa a rede social. Então, a gente tem essa comunicação da rede social para vários fins, e um deles é para estimular, para ajudar. Vocês agora devem estar me assistindo pela TV, porque nesse momento a transmissão está sendo ao vivo, mas a qualquer momento, quando a transmissão acabar, vai ser colocado no YouTube, e a rede social do YouTube vai servir para você rever essa aula, entre outras. Então, a gente pode utilizar essas redes sociais para nos ajudar, nos auxiliar a alcançar objetivos, não apenas para as distrações, né? Então, um gráfico mais simples, mais limpo, objetivo nas informações do que o gráfico que a gente viu antes. Gente, não estou dizendo que um gráfico é melhor do que o outro, tá? Não é isso. Aqui eu tinha a necessidade de passar muitas informações para que você conseguisse ter uma visão clara daquele panorama ali. Se eu estou falando de uma coisa que é ampla, que tem várias aplicações, que tem várias coisas para serem analisadas, um infográfico trouxe para a gente uma maneira visual de perceber isso, uma maneira diferente de apresentar essas informações e o percentual relacionado a isso. Então, a gente consegue ter esse panorama maior. Nesse outro gráfico, a informação é mais objetiva. Eu estou querendo trazer, olha, qual que é o percentual de estudantes que utilizam determinadas redes sociais. Então, aqui a gente tem que 85% usam o Instagram, a gente tem que 100% respondeu que usava o Facebook. Lembrando que a gente tem a noção dessa pesquisa, foi feita em outubro de 2016. Então, olha outro cenário. De repente, vocês assim, Briana, eu não concordo com essa pesquisa, não. Eu, como estudante, não me comporto desse jeito. Tudo bem, você pode ser o 60% que não tem acesso ao Twitter, ou que não gosta de usar o Twitter. A ideia, gente, é que essa parte de demonstrar um resultado estatístico traga o comportamento de uma determinada amostra. Lembra disso? Foi entrevistado um grupo de pessoas e desse grupo foram tiradas essas conclusões, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o Facebook e o YouTube
ganhando ali em relação à quantidade de acessos. O Facebook recebeu 100%, né? Então os estudantes utilizavam o Facebook na maioria das vezes, e o YouTube tem 95%, né? O conteúdo de vídeo, ele traz a facilidade de você ver, você ouvir e você conseguir acompanhar esse conteúdo, né? E aí, falando de novo sobre tecnologia, a gente não imagina como que esse mundo é versátil, gente. A gente não imagina o tanto de coisa que acontece em 1 minuto na internet. Então, preste atenção, vê que curioso. Esse gráfico aqui foi tirado da Super Interessante, foi um gráfico realizado, né, na matéria, na revista de 4 de fevereiro de 2021, saiu nesse ano já, e aí é bem atual a informação, né? Em 1 minuto, olha quanta coisa acontece. Deixa eu procurar informação bem atual para vocês, ó. 347 mil stories no Instagram, em 1 minuto, são postados. 347 mil stories no Instagram. É muita gente postando coisa. Isso em 1 minuto. Se a gente multiplicar por 60, se a gente multiplicar por 24 horas e isso 7 dias na semana, gente, é muita coisa que a gente coloca nas redes sociais, né? Ó, uma rede social que a gente usa muito são os streams, né? De filme, de séries, enfim. 404 mil horas de conteúdos assistidos na Netflix. Então, a gente, em 1 minuto, consegue acompanhar essa informação. Em relação ao TikTok, que é uma rede social bem atual, né, gente? Tenho certeza que vocês, ou a maioria de vocês, devem assistir, ou devem ter algum colega, ou até mesmo devem fazer as dancinhas, os posts, os conteúdos interessantes no TikTok. Aqui a gente tem 2,7 mil downloads do TikTok. Então, quando a gente percebe isso de uma maneira mundial, é de acordo com o comportamento da sociedade que a gente consegue analisar essa quantidade de interação na internet, né? A gente tem números que chamam mais atenção por ser maiores, a gente tem números que chamam mais atenção por ter mais impacto. No YouTube, por exemplo, a gente tem 500 horas de vídeos publicados. Gente, eu estou fazendo uma comparação de 1 minuto. Em 1 minuto, eu tenho 500 horas de vídeo. É muita coisa, não é? E uma outra informação também, para a gente não se perder tanto aqui nesse gráfico, a gente tem 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp. Então, esse número me chama muito a atenção. O 41,6, pelo que eu consigo ler aqui de longe, é o maior número, né? Milhões de mensagens no WhatsApp que estão expressas aqui nesse gráfico. E aí a gente pensa, vê, mensagens no WhatsApp contam os balãozinhos que eu mando, as carinhas, né, os emojis que eu compartilho, as fotos, os vídeos, as chamadas. Acho que tem a ideia das chamadas através do Zoom, se não me engano, calls pelo Zoom, mas a ideia não é essa nesse momento. Então, a gente tem que no WhatsApp a comunicação é muito rápida, né? Para comunicar, às vezes, uma informação, a gente manda 3, 4, 5 balões. A gente tem um somatório de 1 minuto, uma quantidade de 41,6 milhões de mensagens mundialmente falando. Essa ferramenta ela precisa funcionar de maneira bem rápida, né? E de maneira bem, com uma qualidade muito boa, porque a gente precisa que isso seja objetivo. Então, veja que hoje a nossa vida ela está dentro da internet. A gente utiliza o tempo todo esses recursos e a gente não se dá conta que a gente é uma pessoinha dentro de várias pessoas. E esse cenário é o que acontece em 1 minuto nessa análise. Veja só como é interessante, né? Perceber esse comportamento nosso. Opa, passei aqui sem querer. Outra coisa bem interessante também é a ideia da gente analisar contextos mais sérios. A gente saiu agora da internet e vai analisar a aplicação na nossa vida. Aqui os professores anteriores estavam falando sobre a questão do consumo da água e mostra nesses gráficos aqui o que a gente faz e o que a gente pode fazer ou deixar de fazer para que a gente economize mais água. Então, o título dos gráficos é quanto de água você gasta, né? Quanto de água se gasta. Então, vamos ler aqui, por exemplo, escovando os dentes. Quantos litros de água você consome escovando os dentes? Se você escova os dentes 3 vezes ao dia e deixa lá a torneira aberta para sempre, a gente tem 54 litros de água sendo gastos naquele momento. Mas, se você tiver a atitude de usar um copo de água, por exemplo, que é suficiente para você escovar os dentes, você vai gastar 0,75 litros, 750 ml, né? E aí, em 1 ano, olha a diferença das barrinhas, gente. Isso é muito legal de você perceber.
talvez a leitura, talvez não, acho que a leitura fica muito mais visual, né? Você bate o olho, poxa, aqui está muito grande, aqui está muito pequeno. Peraí, o que faz com que isso está alto desse lado e pequenininho desse lado? Então, a mudança da sua atitude faz com que você deixe de gastar 19.710 litros, se você tem essa atitude deixando a torneira aberta para sempre, né? Consumindo ali água enquanto que você nem está usando. E se você mudar de atitude e usar, por exemplo, o segundo cenário, você vai gastar em um ano 274 litros. Olha a diferença. Então, a gente percebe que, né, bateu o olho, já percebi o que faz a diferença da minha atitude ali. Quantos litros de água você consome tomando banho? Então, a gente tem 15 minutos com o chuveiro aberto. Isso, se ele ficar aberto o tempo inteiro, você vai gastar 135 litros. E se você abrir e fechar, vou me ensaboar, fecho o registro, né, do chuveiro. E aí, abro de novo. Então, a gente já tem uma mudança brusca também na quantidade de litros que a gente gasta. A mesma coisa se a gente faz isso com a descarga, que no caso da descarga, gente, é uma situação muito mais prática da gente poder fazer isso, né? Claro que a gente precisa fazer algumas adaptações, a gente precisa fazer um pouquinho de esforço também, basta a gente querer, mas se a gente gasta aquela descarga, que é a válvula na parede, né, que a gente empurra 3 vezes ao dia, são 28,5 litros. Se a gente utiliza a água do banho, da máquina de lavar, que é mais fácil ser coletada, então você não vai gastar água, ou você vai gastar muito pouco, né? Caso você esqueça de pegar essa água ali, tá certo? Então, aqui a gente tem uma estatística, uma medição que foi feita, um estudo que traz pra gente a necessidade de uma mudança de atitude. Outro gráfico bem interessante, e é muito, as mães ajuda as mães de maneira, né, bem prática, é coma um arco-íris. Mas espera aí, Briane, por que está mandando a gente comer um arco-íris? Porque veja o quão colorida pode ser a nossa comida, né? Então, a ideia de brincar com essa noção de você comer um arco-íris é que quanto mais colorida a sua refeição for, você vai ser mais saudável. Então, a gente tem aqui, gente, esse gráfico nem número tem, né? A gente tem uma mudança de atitude sendo induzida através de uma brincadeira com a palavra e da separação por cores desses alimentos. Aqui a gente tem o verde trazendo para a gente a ervilha, o brócolis, o amarelo trazendo a banana, trazendo o milho e assim sucessivamente. Cada cor dizendo quais são os elementos, os alimentos que tem aquela cor. Trouxe um outro gráfico muito legal, que também pode ficar para vocês. Esse infográfico aqui traz a noção de continuidade. Esse universo cinematográfico dessa empresa da Marvel é um dos que eu mais gosto e acompanho todos eles. Então, aqui tem uma linha temporal, um infográfico que traz essa informação através desse tempo. Quando foi o primeiro filme, qual que seria a ordem cronológica, né, a ordem temporal para você assistir esses filmes. Então, do comecinho, a gente tem o Capitão América e essa linha ela vai continuando até chegar no último filme que fechou com chave de ouro, que seria Os Vingadores Ultimato. Então, nesse gráfico eu tenho informação numérica, mas a informação numérica é do ano daquela informação ali, naquele momento em que o filme se passa, e depois ele traz uma linha onde a gente consegue acompanhar esse percurso, tá? E agora, hein? Foca aqui nesse slide, minha gente. Como é que a gente vai ler esse infográfico? Me diz aí. Meu Deus, que bagunça. Essa é uma missão que eu deixo para vocês. Isso para quem gosta de filme, né, gente? Aqui ele mostra a linha temporal, a conexão, na verdade, de todos os personagens dentro daqueles filmes todos que eu mostrei anteriormente. Então, anteriormente tinha os filmes por ano, e aqui eu tenho onde cada um desses personagens icônicos aparecem. Então, se a gente começa aqui com o Homem de Ferro, olha aí a linha amarelinha, são todas as aparições que ele teve, por exemplo. É muito legal perceber que o infográfico agora ficou bagunçado, mas se eu prestar um pouquinho de atenção, eu consigo perceber quem, onde e como esse personagem apareceu. A gente não vai gastar tempo aqui não, porque vai ser uma leitura muito pesada, né? Mas aí fica a diversão, inclusive aqui a referência para vocês procurarem e lerem também depois, tá? A ideia do fluxograma é ajustar um procedimento para a gente conseguir organizar.
Então, aqui a gente vai começar. Ó, comentários nas redes sociais, teve críticas ou não? Se sim, você avalia o motivo. Se não, você vai analisar as sugestões. Se teve sugestão, você vai considerar e dar uma devolutiva. Se não teve, você vai ver se teve dúvidas, por exemplo. Então, o não. Aqui nas dúvidas você vai ver, teve dúvidas? Então a resposta vai ser personalizada. Não teve dúvida, o feedback é bom, então a gente vai compartilhar o depoimento. Esse seria um fluxograma para ser apresentado nessa situação, tá, gente? O nosso contexto histórico aqui dentro da estatística termina nessa noção de fluxograma. Eu vou encerrar a aula por aqui hoje, mas na próxima aula a gente volta estudando um pouquinho mais dessa noção. E aí eu trago para vocês as próximas informações, como que a gente vai montar esse fluxograma, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Até mais! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula de morfossintaxe e semântica. Vocês assistiram à aula anterior? Se não, vocês podem assistir no nosso canal do YouTube e acompanhar o conteúdo que começou na aula anterior, ok? Agora eu gostaria de convidar vocês a organizar o espaço que vocês têm aí, seja a sala, seja no seu quarto, no terraço, onde você estiver. Pega um caderno, pega um lápis, uma caneta e anota aquelas informações importantes da aula, pois você está construindo um conhecimento. E nesse processo de construção, nós precisamos estar relembrando e fixando as partes importantes do conteúdo. Vamos lá? Essa aula é, como eu falei, uma continuidade da aula anterior. Então, tem informações importantes para vocês. Relembrando o que falamos na aula anterior, semântica é uma das partes do nosso conteúdo. Então, vamos relembrar esse conceito do nosso conteúdo. Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. Vocês lembram que na aula anterior eu coloquei exemplos que estavam relacionados a palavras que tinham sentidos diferentes, e aí eu coloquei uma palavra multiuso na aula anterior, que foi a palavra coisa, que usamos com uma palavra com vários sentidos em diferentes situações. E aí eu coloquei um exemplo assim, não é? Muitas vezes quando vamos tomar uma vacina, uma injeção, não é? Algo injetável, a nossa mãe responsável, até mesmo o enfermeiro do posto ou a enfermeira,
ela se dirige para nós que estamos ali tensos, com medo, não é? De estar naquele momento recebendo aquela medicação, ela diz assim, fica tranquilo, dói uma coisinha de nada. Então essa palavra coisa tem um sentido assim de doer pouquinho. Vocês lembram que eu usei esse exemplo na aula anterior? Então a semântica, ela cuida dessa parte do sentido das palavras, dos enunciados, nas frases e nas orações. Então, toda vez que você lê uma palavra, pensa no sentido desta palavra. Isso ajuda muito, tá? A construir seu texto, a construir também a sua fala, não é? Nós temos que lembrar disso, que toda vez que estamos falando, eu sei que essa fase de vocês é uma fase linda. Vocês, muitas vezes, como eu também, todos nós, muitas vezes não paramos e pensamos antes de falar. Mas o pensar, raciocinar antes de expressar a palavra é importante, porque usamos a linguagem, a parte estudada, não é? Que é a semântica, usamos a nosso favor. E aí falamos a palavra que combina com aquela situação naquele momento. Então é para isso que serve a língua portuguesa. Vamos seguindo. Então, relembrando o que é morfossintaxe, na aula anterior, eu falei para vocês que morfossintaxe é uma palavra que é composta pelo significado de duas palavras, morfologia e sintaxe. Então, a morfossintaxe é a apreciação. Que palavra legal essa, não é? Apreciar. Como é bom apreciar algo belo. Então, a nossa língua portuguesa é algo belo, é algo extraordinário. É algo que nos traz tanto conhecimento e nos ajuda em todo tipo de comunicação, seja ela formal, coloquial, científica, não é? Então, vocês sabiam que os médicos, para atender os seus pacientes, eles usam uma linguagem, não é? Quando nós estamos lendo um artigo judicial, nós percebemos outros elementos dentro dessa linguagem que diferencia da nossa linguagem coloquial. Quando estamos escrevendo algo formal, também é uma linguagem, não é, diferente da que falamos no dia a dia com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso colega, brincando, não é, na escola ou na vizinhança. Nós estamos nos comunicando sempre. E para esta comunicação, nós precisamos usar a linguagem correta, tá? E todas as vezes que nós errarmos nessa pronúncia, nessa linguagem, não é nada demais. Voltar atrás e corrigir este erro. Então, geralmente, essas coisas acontecem também ao vivo, como estamos agora. E aí é interessante sempre retomar, não é? Refazer o nosso discurso ou ler a palavra da forma correta. Por que não? Nunca tenha vergonha disso, tá? Então, estamos aprendendo, construindo este conhecimento, ok? Então, morfossintaxe é a apreciação conjunta da classificação morfológica e da função sintática nas orações. Então, morfologia, vocês lembram que eu falei para vocês que nós estudamos a classificação das palavras. E eu usei um exemplo assim, Pedro tem um celular, um computador e um cachorro. E discriminei para vocês que a palavra Pedro era um substantivo próprio dentro da morfologia. Não é? Então, na classe de palavras, na classe gramatical, Pedro é um substantivo próprio. Já no estudo da função sintática, Pedro passa a ser um sujeito. Então, vocês percebem a diferença? Ele é o sujeito da oração, dentro da função sintática da oração. Quando eu falei Pedro tem um computador, um celular e um cachorro, eu estou falando que Pedro é o sujeito da oração e tem vários constituintes sintáticos ali acompanhando, não é? Que é o celular de Pedro, que é o seu computador e também o cachorro. E aí eu usei verbo, eu usei outros substantivos dentro
desta oração constituída, não é? E aí, cada uma dessas palavras tem uma função. E eu expliquei para vocês quem era o núcleo da oração, quem era o complemento na oração e quem era o sujeito. Vamos lá. Vocês sabem agora o que é coerência e coesão? Já ouviram falar essas palavras? Coerência e coesão são dois elementos fundamentais dentro de um texto, dentro de um discurso. Então, a coerência e coesão, ela para ser construída é necessário todo um conhecimento também morfológico da classificação das palavras. Para existir coerência e coesão no texto, na aula anterior, eu falei que nós precisávamos usar algumas palavrinhas mágicas. Lembram delas? Que aquelas palavras que ligam uma ideia a outra e que na morfologia, na classificação das palavras, conhecemos como conjunções. Então, essas conjunções, elas estão bem presentes dentro do texto, trazendo essa coesão nas ideias. E a coerência é quando você começa falando sobre um sentido e termina falando sobre algo, e você termina falando sobre a mesma coisa. Então, você vai ligando as ideias, mas não viaja nas ideias. Vocês estão ligados? Então, muitas vezes nós estamos conversando, debatendo sobre algo, começamos a falar sobre um assunto e daqui a pouco já viajamos nas ideias e perdemos toda a linha de raciocínio e já estamos bem distante daquilo que começamos a falar. Não é assim? Então, num texto, é necessário ter começo, meio e fim. Então, não podemos viajar nas ideias, até podemos, da forma correta, usando a coerência e a coesão. Coesão textual está aí agora o conceito. Vamos ver? É interessante, porque nesse processo de conhecimento, nós vamos fixando a ideia, não é? O conceito, vamos tirar essa palavra pesada, não é? É a ideia, vamos fixando a ideia, assim fica mais leve. A coesão textual, ela é o mecanismo linguístico que permite uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. É tudo aquilo que eu falei antes. Ela é essa parte, não é, que permite essa conexão, não é, lógico-semântica. Então, você vai articulando a ideia, mas com lógica, sem fugir, sem viajar nas ideias, como eu falei anteriormente para vocês. Então, ela vai ligando, conectando as partes do texto, que é o início, o meio e o fim. Já a coerência, ela relaciona-se diretamente ao uso correto dos pronomes. Olha aí uma classe gramatical, não é? Nós temos 10 classes gramaticais. E aí, a coerência, ela já se relaciona com a escrita diretamente. Então, nós temos que usar corretamente os pronomes, os advérbios, as preposições e as conjunções. Cada uma palavra dentro da oração tem uma função, como eu já falei para vocês. E aí, quando articulamos bem a escrita dentro do texto, não é? E vamos ligando e colocando cada classe gramatical no seu devido lugar, isso vai gerando coerência dentro do texto. A ideia do começo continua no meio e continua também no final. Resumindo, a coerência é como todas as ideias estão conectadas. Eu posso trazer para vocês aqui um exemplo. Vocês já viram uma coxa de retalho? Tem uma poesia, um poema lindo de Cora Coralina, que é uma coxa de retalho. Ela fala que as ideias, né, o acontecimento, as coisas, o jeito que cada um tem, vai completando, né, um todo. Então,
é interessante pensar, eu quero trazer essa referência para vocês, que a coerência é como todas as ideias estão conectadas. Então, quando você articula bem, coloca corretamente os pronomes, os advérbios, voltando aqui, não é? As preposições, as conjunções dentro do texto, você consegue construir essa coxa de retalho com vários detalhes, várias peculiaridades que é tão importante dentro do seu texto. Por isso que toda vez que você for fazer uma escrita, seja brincando, seja na sua sala de aula, alguma atividade que a sua professora pediu, construa esse conhecimento de forma tranquila e coloque com detalhe aquilo que você quer que esteja no seu texto, apenas usando, não tenha medo, não é? Se você conhece o que é um pronome, vocês sabem o que é pronome? Então, nós temos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem aqueles outros que eu apresentei para vocês, possessivos, que é meu, minha, teu, tua, não é? Os demonstrativos, esse, essa, aqueles, aquelas. Nós temos aqueles também indefinidos, algumas que você pode usar dentro do seu texto. Tem aqueles que são interrogativos, porque, quando, quem, são pronomes que você vai articulando dentro do texto essa coerência. Nós temos os advérbios de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Nós temos as preposições, com, para, em, como. Então, você vai estar articulando o seu texto com tranquilidade. Não perca essa tranquilidade. Tenha sempre paciência, tá? Escrever é uma arte. Vocês sabiam que construir um texto você é um artista, você está construindo algo. Então, escrever é uma arte, não é? Então, a beleza não está apenas na caligrafia, na escrita, mas está também nas ideias. Então, comecem a fazer arte aí, tá? E mostra para a sua professora. E nós temos as conjunções, que é essas palavrinhas mágicas que conectam uma ideia à outra. Elas estão fazendo também o seu papel dentro do texto. Então, resumindo, a coerência é como todas as ideias estão conectadas. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, voltando aqui, para entender melhor o que é coesão. Nós vamos ver apenas 3 tipos de coesão. Tem outros tipos de coesão. E esses outros tipos eu estarei mostrando para vocês em um outro momento. Mas hoje, como o nosso tempo não é longo, nós estaremos apenas apresentando 3 tipos de coesão. A primeira é coesão referencial. Então, eu trago para vocês aqui essa coesão que é quando você fala alguma coisa no texto. Você fala sobre alguém, né? E aí você precisa continuar falando dessa pessoa. Então, você usa essa coesão referencial. Mas como é que é isso, professora? Você pode perguntar. Como é que eu vou ligar essa ideia usando a mesma pessoa? Vou continuar falando o tempo todo sobre ela e não posso usar o nome dela? Vamos ver como é que isso ocorre. A coesão referencial é o tipo mais usado. E as palavras que têm um papel muito importante nisso são os pronomes. Vou ler novamente. A coesão referencial é o tipo mais usado. E as palavras que têm um papel muito importante nisso são os pronomes. Então, vocês lembram que os pronomes, quando eu falei lá dos pronomes pessoais, então, se você está construindo um texto sobre sua mãe, sobre alguém que você gosta, da sua família, e você cita o nome dela, você pode depois usar um pronome pessoal, ele, não é? Se você está falando de um grupo, nós. E aí nós vamos ver como é que isso acontece dentro do exemplo que eu trouxe para vocês. Então, nós temos aqui os alunos e alunas do 6º ano. Olha, eu usei a série de vocês no exemplo. Vocês são muito importantes, viu? E estão aí, olha,
fazendo sucesso, tá? Então, os alunos e alunas do 6º ano foram visitar a Bienal do Livro no Centro de Convenções de Pernambuco. Eles foram acompanhados pelos professores e pelas professoras da escola. Então, vocês percebem aqui, eu destaquei, não é? Vocês percebem aqui que eu usei os alunos e alunas do 6º ano. Né? Foram visitar a Bienal do Livro no Centro de Convenções de Pernambuco. Para não repetir alunos e alunas, eu usei o pronome eles, não é? Representando esse grupo de alunos. Então, é interessante perceber que eu continuei falando sobre o grupo de alunos que foram visitar a Bienal no Centro de Convenções, mas não usei a palavra alunos, eu usei o pronome eles. Vocês percebem o papel do pronome na coesão referencial? Então, essa é a primeira coesão que eu apresentei para vocês. Fixando o que é pronome, eu já falei, não é? Revisei as classes gramaticais, falei o que é pronome, citei alguns para vocês, mas agora eu vou novamente revisitar o nosso conteúdo passado. Então, pronome significa em lugar do nome, não é? Então, o nome de uma pessoa, não é? É o referencial, e essa pessoa, não é? Esse nome é um substantivo próprio. E aí, gravaram aí? O que é pronome? Pronome significa, aquela palavra que está no lugar do nome. Voltando lá, vocês percebem, né? Os alunos e alunas do 6º ano foram visitar a Bienal do Livro no Centro de Convenções de Pernambuco. Eles foram, eu queria falar com quem eles foram. Então, eu coloquei, eles foram acompanhados pelos professores e pelas professoras da escola. Então, eu continuei falando dos alunos, mas aí usei o pronome eles. Seguindo, nós temos outro exemplo aqui, que é Machado de Assis, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Importante, né? Importantíssimo e muito amado dentro da literatura brasileira. Então, Machado de Assis, ele é o referente, não é? E aí nós temos agora, continuamos falando, e aí eu usei novamente como outro exemplo o pronome ele. E aí retomei Machado de Assis, colocando agora, classificando ele, que é aquilo que realmente ele é, gênio maior das nossas letras. Então eu dei mais uma referência para ele. Não, continuei construindo o texto sem a oração, não é? Sem esquecer Machado de Assis. Vocês lembram que eu falei disso? Que nós não podemos fugir da ideia. Toda ideia tem que ter um início, um meio e um fim. Não esquece isso. Vamos lá. Um texto com coesão textual é aquele que está organizado de forma lógica e harmoniosa. Então, olha aí a ideia. Um texto harmonioso é o resultado de um trabalho com as palavras. Vou ler novamente. Olha, professora. Um texto harmonioso é o resultado de um trabalho com as palavras. Ponto final. Tivemos aula de pontuação. Dica importante. Leia, releia, escreva e reescreva. Nunca tenha vergonha de ler, reler, escrever e reescrever. Sabe com que eu aprendi isso? Com o cara que eu falei dele ontem, na aula do 7º ano. Ariano Suassuna. Né? Ele sempre falava isso, que cada texto que ele escrevia, ele lia, relia e reescrevia. Então, esse é um processo que nós temos que fazer sempre. Isso gera conhecimento, isso gera aprimoramento. Vamos seguindo.
Coesão sequencial, conjunção, nesse tipo de coesão aqui, não é? Que é o segundo, coesão sequencial, conjunção. Então, nesse tipo de coesão, você usa as conjunções, que são chamadas de conectivos, são as palavrinhas que ligam as ideias. Elas são expressões que ajudam a dar continuidade ao pensamento. Veja o exemplo. Embora não tenha trazido o livro do cursinho, consegui fazer o simulado, porque a coordenadora da escola me emprestou o livro. Olha só aqui a conjunção, não é? Nós temos aqui duas, né? Embora não tenha trazido o livro do cursinho, consegui fazer o simulado porque a coordenadora da escola me emprestou o livro. Então, nós temos as conjunções atuando no segundo tipo de coesão, que é a coesão sequencial. Há uma sequência, e nessa sequência, para ligar uma ideia a outra, você usa a conjunção. Agora, eu vou apresentar para vocês o terceiro tipo de coesão textual, que é a coesão lexical, né? Então, nós temos aqui, essa coesão lexical é o quê? Aquela que escolhe as palavras e organiza as ideias, evitando repetições desnecessárias. Então, ela é muito importante. Observe o exemplo. Machado de Assis, no exemplo passado eu coloquei o Machado, tá? Porque eu ia falar novamente de Machado de Assis, para não usar a imagem, eu coloquei o Machado lá. Então, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, eu usei Machado de Assis, relacionei aqui, olha, o carioca, eu estava trazendo a referência para ele, gênio maior. Então, eu continuei falando dele sem usar o nome dele. Vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento. O que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras de um idioma, de uma língua. Então, é um conjunto de palavras. E aí, já que tivemos essa aula, não é, que é a continuidade da aula anterior, nós temos que construir, não é, esse conhecimento, não é, colocar lá. Lembra no início da aula que eu pedi para vocês pegarem um papelzinho, escrever aquilo que era importante na aula para vocês não esquecerem. Eu usei um exemplo aqui que nós temos que escrever, reescrever, ler, reler aquilo que escrevemos para fixar a ideia. Isso é muito importante, isso traz conhecimento, gera conhecimento e ainda mais, sabe o que é que causa? Causa também crescimento intelectual. E aí vocês prometem, porque vocês serão o futuro desta nação. E aí, para este futuro ser brilhante, maravilhoso, nós temos que gastar tempo e preparar vocês para isso. Então, nós preparamos a aula, mas agora é o momento de você preparar aquilo que você aprendeu. Escreve aí um mini texto tentando exercer a coesão e a coerência. Não é? Vai lá, revisa essa aula no YouTube, tá? Ela vai ficar lá para você revisar esse conhecimento. E por hoje a nossa aula está chegando ao fim. O nosso desejo e a nossa maior vontade é que vocês estejam todos bem e continuando, não é? Prosseguindo nessa construção de conhecimento. Não desiste, tá? Porque o conhecimento pode levar a uma dimensão bem maior do que você está hoje. Então, não esquece disso. Vocês estão em um processo de crescimento. E aí, olha, vocês estão chegando aonde vocês realmente devem estar, preparados. Até mais, até a próxima aula.